E aí galera, tô passando aqui para avisar que o canal está de volta depois de mais ou menos uns 4 anos parado, né? Então eu conto com vocês aí para engajar no vídeo, compartilhar, comentar, deixar like, fazer tudo que for possível para engajar, entregar para mais pessoas, porque eu, eu tenho certeza que quando eu fizer esse vídeo vai entregar para poucas pessoas, porque o canal está muito tempo parado, está sem engajamento, né? As mídias sociais são assim, se você parar de alimentar, ela perde o total engajamento, então eu conto com vocês. Mas você deve estar se perguntando, por que você parou e tal? Eu tive outros propósitos, né? Tive que parar esse projeto para focar em outros, mas no decorrer desse processo, aconteceu algumas coisas, né? Que mudou a minha visão e eu deixei de lado essas paixões, que deixei de tocar, passei esse tempão sem tocar, porque assim, eu continuei tocando por conta do canal, então eu sempre estudava, eu tinha esse propósito de passar conhecimento, então eu tinha que manter tocando, manter meu repertório, manter minha técnica, e eu mantinha aquelas horas de estudos diários, né, do instrumento. Mas aí, quando parei com o canal, parei também de tocar, porque eu não tinha propósito mais nenhum, né, com a música. Esse é o grande erro, né? Quando você não tem um propósito, você acaba desistindo do seu objetivo. E durante esse período, eu tive uma experiência um pouco diferente, que me fez dar mais valor às pequenas coisas, né? Então eu estou voltando às minhas paixões, que é praticar esporte, viver a vida mais leve e tocar um instrumento, né? Eu gosto muito de música, sempre gostei, tenho um violino já na casa dos meus pais, né, que eu já não toco mais violino. Aí tenho guitarra, tenho 2 violões, eu tenho um violão novo. Vou pegar aqui meu brinquedinho novo, que é esse aqui. Olha só. Dá pra ver aí? Lindo, né? Muito lindo. A gente vai ter aula com ele, tá? É um instrumento novo aí pra gente ter as aulas. Eu acredito que você deve estar se perguntando, Ícaro, mas que experiência foi essa que você teve? É justamente isso que eu vou mostrar agora. Vamos lá. Olha só. Bom, esse aí sou eu, tinham acabado de me ressuscitar, no caso. Eu tive uma morte súbita. Vou mudar aqui a tela. Eu tive uma morte súbita, de acordo com o médico, né? Uma morte súbita abortada. Até hoje os médicos não sabem o que foi que aconteceu, né? Eu sempre pratiquei esportes, eu estava com um peso corporal muito bom, eu estava bem pesado, só tinha músculo nessa época e eu estava super em dieta, treinando bastante, mas acabou acontecendo. Até hoje os médicos não sabem, já fiz tudo que era exame, eu sou totalmente saudável, sempre fui e ninguém sabe o que aconteceu, eu simplesmente apaguei e passei mais de 20 minutos, né? Passei mais de 20 minutos e eu retornei depois de 7 ciclos de reanimação e voltei sem sequela, né? O mais incrível disso é que voltei sem sequela, que de acordo aí com o que os médicos falam, né? Que 3 minutos já é o suficiente para você voltar com sequela. E eu vi até numa série recentemente, o cara fala de investigação, né, no caso, a série, e teve um caso que o cara passou mais de 10 minutos e ele teve morte cerebral. No caso, eu passei mais de 20 minutos. Não tive nada disso, graças a Deus eu voltei normal, fiquei alguns dias entubado, né? Vou mostrar aqui no próximo. Olha só. Deixa eu mudar aqui. Aqui eu tinha... acho que já foi alguns dias depois. Eu já estava sem sedação, né, diminuindo. Eu não lembrava nada disso. A minha memória apagou desse mês que aconteceu, que tive esse evento. Eu não lembro de alguns flashes, né? E eu lembrei disso depois. Minha mãe tinha acesso ao hospital, porque ela faz muito trabalho voluntário lá. Ela é evangélica, ela prega, né? Faz oração por lá. Então ela teve esse acesso. E por isso que eu tenho esses vídeos.
E quando eu acordei assim, eu lembrei desse momento, né? Eu não estava entendendo nada e eu estava com muita raiva porque estava me gravando naquela situação. Eu não queria que ninguém me visse daquela forma. Então eu estava querendo chutar o celular da minha mãe. É meio até estranho lembrar desse momento, né? Cara, eu tava super forte e de repente tava nessa situação, né? Eu tava seguindo dieta, treinando, e eu nunca tinha colocado um corpo como esse até o momento, com pouca gordura, muita massa muscular. Tanto que eu não cheguei nem a tirar foto, né, do ápice físico que eu cheguei. Então vamos lá, pra outra cena, olha só. Esse aí sou eu de boa já. Já diminuíram a sedação, me tiraram da intubação. Eu tava na UTI, os médicos me explicando, o médico veio até mim me explicar o que aconteceu, tudo bem direitinho, que eu não estava entendendo nada. E ele explicou tudo o que aconteceu, dizendo que eu era um milagre. Mas eu não conseguia acreditar, porque, por que eu, né? Se eu me alimento bem, faço dieta, pratico esporte, tudo mais, e tem tanta gente aí que faz tudo que não presta né? E não acontece nada. Até hoje eu não consegui entender, porque eu voltei a fazer tudo que eu fazia, e mais intenso, né? Que realmente eu voltei para minhas paixões, voltei até a fazer kickbox, que é uma arte marcial, exige muito fisicamente. Tô correndo agora, né? Eu vou mostrar os vídeos agora. Tô fazendo coisas muito intensas e eu nunca senti nada, nem antes de acontecer isso e nem depois. Eu não sinto nada. É como se nada tivesse acontecido. Até hoje os médicos não sabem. Então eu sempre vou lá de 6 meses fazer a avaliação. Nada. Tudo normal, né? Vamos lá, para outra cena. Caramba. Aí. As 3 cenas, né? O que aconteceu, né? Logo quando eu cheguei aqui, quando me reanimaram, aí eu fui para intubação. Aí aqui eu já tava diminuindo a sedação, já tava retornando, né? Os médicos estavam com medo se eu ficaria com sequela. Aí perceberam que eu não fiquei, né? Eu tive resposta aos reflexos que fizeram comigo na época. Eu não lembro de nada. E só lembro desses flashes aqui, dessa cena da minha mãe gravando, que eu tava com muita raiva. E aqui eu tô de boa sorrindo, né? Como sempre. E eu fiz meu aniversário lá. Olha só. Teve parabéns. Esse aqui era meu colega de quarto. Esse aqui de boné. Nessa parte aqui, já tinha saído da UTI. Tava no outro bloco que já podia ficar mais de boa, né? Tanto que botaram uma pulseirinha em mim porque ninguém identificava que eu era paciente. Eu tava indo pra cantina e podia comprar qualquer coisa sem as pessoas saberem que eu era paciente. Porque eu já tava muito bem. Depois que eu saí da UTI, depois de 15 dias, passei 15 dias na UTI. E eu já tava me sentindo super, super, super bem. Mas aí, só me deixaram sair do hospital se eu colocasse um aparelho chamado CDI, que é um desfibrilador portátil. Ele é um computador com um marca-passo, um computadorzinho que ele vai registrar todo meus batimentos, o histórico, né? E se eu tiver algum problema, ele dispara, né? Se caso aconteça, que ninguém sabe o que tem comigo, se é genético, porque físico aqui tá tudo normal, mas vai que aconteça de novo, né? Tem esse recurso aí para disparar e eu voltar. Então eu tive que implantar na dorsal aqui, bem aqui atrás. Ele parece até um HD, um HD externo, só que assim, um pouco menor, né? Ele também é um pouquinho grande em relação a algo que vai ficar aqui. Eu acho bem... incomoda bastante. No começo incomodava mais, hoje nem tanto, só quando eu vou deitar e tal.
essas coisas, né? Mas como tá bem aqui, não, esteticamente não ficou... ficou legal, né, no caso, porque tinha outro aparelho que era um pouco mais antigo, que ele ficava no peito aqui, bem em frente, e esteticamente ia ficar muito feio, ia prejudicar até os esportes de contato que eu pratico. Mas no dia de fazer esse procedimento, chegou, acho que foi de Deus, chegou um representante desse aparelho mais avançado e indicou esse produto e deu certo, né? Aí eu voltei a praticar os esportes, porque se fosse o outro eu não poderia fazer nada, né? E talvez eu ficasse meio desanimado com a vida. A gente deixar de fazer o que gosta, né, é complicado. Aí, por isso, meus amigos começaram a fazer montagem e fazer zoeira comigo, dizendo que eu era um homem de ferro, que agora eu tenho uma bateria, né, e posso soltar o poder. Bem isso. Aí aqui eu já estava em casa, o pessoal me recebendo, né, a minha família aí, aqui meu irmão, eu aqui, meu tio, e fiquei um tempinho aqui com o braço atado, né, o braço imobilizado, doendo pra caramba, né, até me recuperar, olha só. E aqui foi na mesma semana, eu acho, se eu não me engano, uma semana depois que eu saí do hospital, que eu passei um mês, eu passei 30 dias, 15 dias na UTI e 15 dias nesse outro bloco mais tranquilo, só comendo, só na engorda, né, digamos assim. Aí eu gosto muito de praia, fomos à praia, fui ver o mar, eu gosto do cheirinho do mar, aí tô aqui comendo bolo, todo assanhado, e o pessoal me recebendo. É isso aí, recebendo o amor da família, né? Isso é bom demais. O pessoal que me grava, tá? Esses vídeos aqui, não sou eu que gravo, não tenho o costume de ficar me gravando. Não, o pessoal me grava. Eu aqui, quando percebo que estão me gravando, eu sorrio. Então, é isso aí. Mas, tinha um evento, assim que eu saí, eu saí num sábado, ou foi num domingo, e no outro sábado, no sábado seguinte, tinha um casamento para eu ir e eu era o padrinho. Então já tinha que, já na semana, eu já fui com um amigo meu alugar terno, a gente foi alugar terno, porque a gente foi pro casamento desse aqui, ó. Aí a gente curtiu, que foi a primeira curtição mesmo, assim, a noitada e tal, casamento. Felicidade com os amigos, curtir uma boa música, né? Celebrar aí um momento especial de um amigo. E eu aqui foi, se eu não me engano, depois que eu saí do hospital, aconteceu isso agora não lembro o mês. Foi em novembro, foi dia 20 e pouco de novembro, né? Eu saí, não sei, não sou péssimo de data, mas eu voltei para atividade física em janeiro, no comecinho de janeiro. E essas fotos aqui são de março, então aqui eu já tinha alcançado um peso bom, recuperei um pouco do peso, mas nunca consegui recuperar até hoje, não consegui recuperar o peso e massa magra de antes. Então eu já, em 2 meses no caso, não foi? 2 a 3 meses eu consegui ganhar um peso. Gosto muito de fazer musculação, gosto muito de praia, então eu tô na praia aí e com um corpinho legal, né? Vamos lá para a próxima imagem. Olha só minhas paixões. Tô aqui, voltei a lutar, muito intenso, ó. Aqui o instrumento novo, quando chegou, eu abrindo, e eu aqui correndo na beira-mar, a beira-mar de Fortaleza. Tô aí praticando os esportes, gosto muito de praticar esporte. Cara, quando eu abro esse case, quando eu pego esse violão, é um cheiro de madeira, que é um violão novo, né? Um instrumento de luthier. Então eu sempre tive vontade de ter um instrumento desse e realmente só agora eu consegui, né? Bom,
E essas são as minhas paixões, esporte e música. E por fim, galera, esse é meu vídeo que eu fiz. Olha só, eu entrando, eu acordando e eu de boa, curtindo a praia. Nada melhor do que viver a vida, né? Vida com a família, com as suas paixões, com saúde. Eu acredito que vocês possam ter uma experiência um pouco parecida. Se você tiver, comenta. Comenta aí para engajar no canal, para ressuscitar o canal. Que Deus já fez uma obra comigo, agora vocês têm que fazer uma obra aí com esse canal aqui. Comentar, tentar ressuscitar o canal. Galera, eu vou postar um vídeo por semana, acredito, no começo, né? Ao menos um vídeo por semana com dicas de violão, então engaja aí, entra no grupo do Telegram que eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, né? E caso você queira ter aula comigo, com orientações, tudo direitinho, eu deixei o clube de membros, né, super acessível aí. Eu vou deixar o link também para você participar do clube de membros e já tem material lá e eu espero que você goste. Então entra no clube de membros para a gente desenvolver aí o canal, desenvolver esse projeto de música e todo mundo possa curtir a vida, fazer o que gosta, fazer o que ama e trabalhar as nossas paixões. Então é bem isso, pessoal, não quero me estender muito, eu acho que eu já falei demais, nem sei quanto tempo aqui tá gravando, caramba, já faz um tempão. Mas é isso aí, tá bom? Valeu quem ficou até o final e fui!